sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados, que graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos considerar agora um aspecto importante da nossa vida, enfim, um aspecto em que temos que fazer render os nossos talentos, que é o serviço, estarmos à disposição para servir, essa responsabilidade que nós temos. E desta vez, quem vai nos ajudar a meditar, a refletir sobre isto, é uma passagem da vida de Jesus, escrita por São João, no capítulo 5 do seu Evangelho. Ele diz-nos que o Senhor foi a Jerusalém e passou por uma piscina pública chamada Betesda. Em volta dessa piscina, um tanque, havia um grande número de doentes, cegos, coxos, paralíticos, e eles esperavam o movimento da água para serem curados. Geralmente o movimento da água se dava por causa do nível dos dois tanques, né? Quando o tanque de cima se enchia, transbordava, passava para o de baixo e então movimentava a água. Ainda que havia também uma lenda que dizia que quem movimentava a água eram anjos, né? E quando ela se movimentava, o primeiro que entrava na piscina era curado. Entre os doentes que estavam ali, se encontrava um homem que padecia de uma paralisia, havia 38 anos. E Jesus, estando lá, viu aquele paralítico, sabendo que ele havia muito tempo, né, que estava doente, e perguntou-lhe, toda a sua delicadeza, como Jesus Cristo costuma tratar as pessoas com essa liberdade: queres ficar curado? E aquele homem então lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na piscina quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. O Senhor então ordenou-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Comentando essa passagem, São José Maria nos faz considerar, no seu livro O Sulco, que assim como aquele paralítico dependia de que alguém lhe ajudasse a ir até a piscina antes que os outros para ser curado, assim também há muitos à nossa volta que, de alguma maneira, padecem algum tipo de paralisia, algum tipo de carência, seja espiritual, seja material, física, financeira, o que for, saúde, e, enfim, sempre há alguém necessitado de alguma ajuda.
para ser curado, para ser elevado na sua dignidade. Na família restrita dos filhos, esposa, na família maior, na família da igreja, da sociedade, do trabalho, sempre há alguém que precisa da nossa ajuda. Que depende de nós, às vezes exclusivamente, algum aspecto, algum serviço, alguma palavra, alguma atenção, alguma ação, algum favor. Sempre onde trabalhamos, onde moramos, sempre depende de que a gente faça algo, que sempre esteja atuando continuamente. Às vezes é um sorriso, às vezes é um conselho, ou o que for, uma palavra, um consolo, é uma aproximação, é uma catequese, é uma mensagem. Sempre podemos dar a alguém uma ajuda para sair da sua paralisia, das suas condições de inércia, de dificuldade. Concretamente, pensemos sobre a nossa responsabilidade apostólica. Cada um temos como batizados e como crismados, como adultos cristãos, responsabilidade de aproximar a muitos que estão separados, estão longe dos sacramentos. Às vezes é uma família onde há filhos que não estão batizados, às vezes são parentes, ou não estão casados, não estão regularizados no seu matrimônio, ou não se confessa há muito tempo, enfim, precisam renovar a sua vida espiritual, que está um pouco desleixada, porque não está buscando a sua santidade, porque o relacionamento com a esposa não está bem, enfim. Nosso dever de sermos apostólicos, de levar a mensagem da verdade à nossa volta. Encontrarmos sempre com alguém que precisa do nosso alento. Pelo menos deveríamos ajudá-los com a nossa oração, com a nossa mortificação. Olha o que São José Maria nos diz sobre isto. Quantas surpresas terás no dia em que te decidas a conversar com um, com outro e outro. Além disso, se não mudas, poderão exclamar com razão, apontando-te com o dedo: não tenho quem me ajude. Palavra do paralítico da piscina. Dita a Jesus: não tenho quem me ajude. Não tenho quem me dê a mão. Não consigo. Sem ajuda, não consigo. Quantos, às vezes, sem manifestar, mas estão pedindo socorro. É um cunhado, é um genro, é um filho, é um colega. Todos nós estamos chamados a realizar a nossa missão apostólica. Todos. Não é um dever só dos padres. Todos na igreja somos chamados. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas não chegariam à igreja a não ser pela ação apostólica dos leigos. Mas para realizar essa missão apostólica, para que a gente tenha essa disposição de realizá-la, nós precisamos como que ter um requisito essencial dentro de nós, que é essa disposição de servir, porque o apostolado é um serviço. Então nós temos que estar sempre nos preparando, desenvolvendo
esse talento do serviço. Saindo dos nossos esquemas egoístas. Olha só que coisa incrível aquilo que os fariseus disseram para aquele homem que tinha acabado de ser curado por Jesus. É sábado, não é permitido você carregar o leito. Tinha acabado, aqueles homens diziam, vamos fazer festa. Meu irmão, você conseguiu, né? Tanto tempo você está aí, você conseguiu, quem foi que te ajudou? Jesus, puxa, maravilha, vamos agradecê-lo. Não, você não pode carregar o seu leito, porque hoje é sábado. Então, às vezes, nós temos os nossos esquemas fundamentalistas, os nossos esquemas, né, rígidos, as nossas regrinhas, não pode, não deve. Vamos abrir-nos. Vamos expandir o nosso coração. Não ficarmos presos a regrinhas, a esquemas, às vezes egoístas da nossa parte. Nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso descanso, as nossas ideias, os nossos critérios, nossas opiniões, às vezes políticas, que impede que outros que não têm a mesma ideia política saiam da sua paralisia, porque nós temos as nossas regras, as nossas ideias. Jesus quer que sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo. E qual é uma característica do sal, uma característica da luz? É se gastarem no serviço. O sal se gasta, a luz se gasta. Queremos gastar-nos, consumirmos. Há uma passagem da vida de Jesus, onde Nosso Senhor ensina-nos, através do ensinamento aos apóstolos, a serem servidores uns dos outros. Jesus estava caminhando com seus discípulos. Então, Maria, mãe de Tiago e de João, se aproximou de Jesus e implorou que Nosso Senhor pusesse os seus filhos um à esquerda, um à direita, do seu reino. Quando ele estabelecesse o reino, né, conforme a ideia do Messias, que ainda eles tinham, né, de que ia estabelecer um reino, o reino de Israel. Israel é um reino poderoso, né, expulsar os romanos, etc. Então, Jesus Cristo, dirigindo-se a Tiago, dirigindo-se a João, lhes disse: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou para beber? Como que dizendo, olha, depois ele vai dizer, né, quanto à esquerda, onde está cada um, isso é meu Pai que vai decidir, mas o que importa mesmo para mim é quem sirva, que seja disposto a acompanhar-me até o sacrifício. A vida como ele, Jesus, ia se sacrificar. Vocês estão dispostos a isto? E eles responderam, podemos. Quando os outros 10 apóstolos estavam lá naquela conversa, ouviram, né, aquele diálogo, ficaram indignados, porque eles também pensavam a mesma coisa, só que talvez não tinham a mãe deles lá para pedir como o Tiago e João tinham. Mas eles também tinham esse desejo de serem os primeiros. E ficaram indignados. Como vocês vão ser primeiros? Não, eu que vou ser o primeiro. Não vocês. Por que você? Não eu. Então, Jesus chamou os 12 para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Não será assim entre nós, na igreja. Por isso o Papa, que está na maior altura na igreja, que tem mais autoridade, como nós o chamamos, o servo dos servos de Deus. É o primeiro servo. Então, entre nós, numa família, quem é a autoridade? É o homem? É a mulher? Não, é aquele que serve.
É o homem, é a mulher. Não será assim entre vós. Quem quiser ser grande, será esse o que vos sirva. Grande é aquele que serve. No cristianismo, no seguimento a Jesus, quem é grande? Seja independente da autoridade, onde está, se é chefe, se é subalterno, o grande é aquele que serve. Qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Mais uma vez, o apostolado aí no meio, né? Resgate de muitos. Salvar a muitos, servir para salvar, para levar a verdade. Então, esse texto, interessante, né? Ele nos revela que o serviço ao próximo é uma doação. Sempre a servir, nós precisamos doar o tempo, doar conhecimento, doar saúde, doar dinheiro, doar bens, doar, sempre doar, né? Doar a vida, aquilo que temos, que podemos dar, os nossos talentos. Doar. Servir e dar-nos sem limites, esse é o nosso desejo que queremos fomentar. Sem dizer, até aqui eu sirvo. A partir daqui não. A partir daqui que outros façam. Não, queremos doar-nos sem limites. E doar-nos sempre para o resgate de muitos, pela redenção, pela salvação de muitos. Esse é o nosso espírito de serviço. Servir como Cristo serviu para salvar do mal os outros, da sua paralisia espiritual, mas também dos seus problemas humanos, né? Porque muitas vezes os problemas espirituais eles estão atrelados a problemas materiais, físicos. Muito bem, mas para termos esse espírito cristão de doação, é necessário também que possuamos alguns requisitos prévios. E eu vou falar especificamente de dois, que são fundamentais, que são dois pilares desse serviço, que tem que estar presente na nossa vida. Um é a humildade. Sem humildade não é impossível o serviço. Jesus Cristo não poderia ter servido como serviu ao longo de toda a sua vida, especialmente na última ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos, agachou para lavar os pés dos seus apóstolos, ficando na Eucaristia, naquele momento mesmo da última ceia, ficando ao longo de todo o tempo, já há 2000 anos que ele está na Eucaristia, morrendo na cruz, não poderia ter servido daquela maneira se não tivesse humildade. E assim também, um esposo não pode servir a sua esposa se não tem humildade. Não pode servir os seus filhos, os seus pais. Não pode servir na igreja, não pode servir na sociedade, os seus colegas, não pode servir a nação se não tiver humildade. Recordemos aquilo que Jesus Cristo disse logo depois de ter lavado os pés dos seus apóstolos. Entendeis o que vos tenho feito, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então não se trata de ser o dizer, mas eu sou superior, eu não sou superior. Não, não se trata disto. Jesus Cristo era o superior de todos eles. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós precisamos ouvir muito as palavras de Jesus Cristo continuamente, o fazemos aqui neste recolhimento mais uma vez. A igreja sempre está nos apresentando continuamente seus ensinamentos, a sua vida. E nós não podemos deixá-la na indiferença. Não podemos deixar de vivê-la na nossa vida pessoal.
É isso que nosso Senhor nos pede. É isso que nosso Senhor nos aconselha, nos insiste. São Paulo, que aprofundou muito nessa humildade necessária para servir, transmitiu-nos as suas reflexões, ao dizermos que essa ajuda que queremos dar aos outros, precisamos dar aos outros, não podemos nunca buscar a nossa vanglória. O que eu vou ganhar com isto? Será que eu vou ser recompensado? Vou ser obedecido? Vou ser aclamado, aplaudido? Vou ganhar um aumento? Vou ganhar uma promoção? Vou ganhar O que vou ganhar? Não querer mostrar que somos superiores. Mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmos. Meu filho é superior a mim mesmo. Minha esposa é superior a mim mesmo. Meu esposo é superior a mim mesmo. Considere os outros superiores a si mesmo, não olhando para o que é nosso, para os nossos interesses. Mas eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu tenho necessidade, eu preciso ser servido. Olhar para o que interessa aos outros, sobretudo para a sua salvação, sempre a salvação, sempre resgatar os outros, sempre ação apostólica, tudo para o apostolado, tudo para salvar. No lar, cada membro deveria sentir o afã de competir com os outros no serviço. Eu vou ser aquele que serve mais. Essa é a minha competição. Vou subir nesse trono, vou subir nesse pódio, vou ganhar essa medalha. Eu vou ser o maior servidor aqui em casa. Seguindo o conselho de Jesus, quem quer ser o primeiro, seja o último. Então, queremos ter essa ambição de ser o último em tudo, mas o primeiro no amor. Então, pensar na ação no lar. Para criar esse ambiente de paz, de alegria, um ambiente cristão, é necessário servir, é necessário tomar iniciativas, é necessário fazer muitas coisas para criar esse ambiente cristão de tantas formas. E quem serve não reclama. Não reclama que está faltando isso, não reclama que não estão fazendo aquilo, não reclama. Pode dialogar, evidentemente, vai dialogar, vai conversar com a esposa, com o filho, vai conversar com os colegas no trabalho, mas não reclama. Não exige nada dos outros. Não está propenso a brigar ou a ficar de mau humor, cara amarrada, carrancudo, não. Porque grande parte das nossas queixas, das nossas reclamações, elas têm como fundamento, como causa, o nosso desejo de ser servido. Então, isso está no fundo. Se a gente esquece isso, o serviço a nós depende dos outros, não de nós. Pode haver injustiças, pode haver carências, pode haver falta. Aí entra o diálogo, o oferecimento, é outra coisa. Estamos falando aqui, dirigindo-nos ao máximo, ao pódio, à excelência na vida cristã, a santidade, como foram os santos, como foram as santas, todas serviram. Mas se nós ficamos pensando com amargura, com tristeza, se esqueceram de mim, não me deram atenção, não me obedeceram, não me trataram com carinho, ninguém reparou no esforço que eu fiz para comprar essa televisão nova, e ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me agradece, aí pronto, acabou. Aí não dá humildade, não dá serviço. Aí nos fechamos e não conseguimos, então, superar este aspecto. Outro requisito importante do serviço é que ele deve ser útil. São José Maria empregava uma expressão muito gráfica para falar dessa característica do serviço. Ele dizia de uma maneira muito graciosa, para servir, servir.
Ou seja, se uma faca não tem gume, para que serve? Ela não corta, ela não é útil, ela não serve, ela não pode fazer o seu trabalho. Será que eu não posso ser mais útil em casa? Essa é a pergunta que Nosso Senhor então nos faz neste momento. Talvez aquela torneira que precisa ser consertada, e há tanto tempo que está pingando, é só trocar a borrachinha, não é difícil, são 10 minutos, E a esposa está cansada de pedir que a gente faça esse favor, que faça esse trabalho, pelo amor de Deus. Será que ser útil? Será que não podemos reservar mais tempo para conversar com aquele filho que precisa de uma conversa, que precisa de uma atenção especial, precisa de uma dedicação maior? Os esposos têm que estar preparados a dialogar. Em qualquer situação, principalmente aqueles que têm a graça sacramental. A graça sacramental está atuando naquele momento no quarto. A graça sacramental está atuando. Naquele momento que eles estão conversando, estão discutindo, estão com problema, estão com aquela questão, a graça sacramental está atuando. O Espírito Santo está ali, como que até pedindo, vamos dizer, pelo amor de Deus, por amor a mim, façam, atuem. Eu estou te dando a graça para vocês conversarem, para vocês dialogarem, para vocês resolverem isto. Ensinar a doutrina católica para os filhos, para os netos, para os colegas. Ajudar a igreja naquela reforma, ou dar mais um pouco de tempo para aquela pastoral que está precisando de gente, servir, ser útil, fazer algo de concreto, de prático. E sempre façamos esses serviços sem nos queixarmos, sem reclamar que os outros não fazem, só eu que faço, eu que sempre tenho que tomar iniciativa, os outros não ajudam. Porque se a gente for pensar nisso, cada um pensa assim, não há como, então, desenvolvermos este aspecto fundamental. Vamos, então, servir com alegria, com elegância, sem cobrar retorno, sacrificando-nos, sem fazermos de vítimas, esquecendo de nós mesmos. São José Maria, no outro ponto do seu livro Forja, indica-nos algumas coisas práticas nesse sentido, ao dizer: procura prestar a tua ajuda sem que os outros o notem, sem que te louvem, sem que ninguém te veja, para que, passando oculto como sal, condimentes os ambientes que te desenvolves e contribuas para conseguir que, pelo seu sentido cristão, tudo seja natural, amável e saboroso. Então, pensemos nos serviços concretos que podemos fazer, cada um pense, para que seja mais amável o ambiente da casa, o ambiente de trabalho, o que está faltando, o que eu poderia melhorar nesse aspecto. Será que as pessoas podem contar comigo quando estão atribuladas, podem me telefonar, podem mandar uma mensagem que eu vou atender, que eu vou estar disponível, que eles sabem que eu ajudo, eu tiro eles da paralisia, eu ajudo que eles saiam da paralisia, aquele aspecto, estou disposto a ouvir as confidências, as dificuldades que cada um tenha, enfim, cada um pense o que poderia melhorar nesse aspecto. E com os necessitados. Aqueles que sofrem, de modo geral, na sociedade também é importante, Hoje, por causa da pandemia, nós vemos muitas necessidades maiores, Claro, todo mundo repara nisto, nas nossas cidades, como aumentou o número de pessoas que estão na rua, e precisam de ajuda. E muitas vezes são pessoas que têm os seus problemas familiares, seus problemas mentais, que precisam ser ajudados, precisam ser acolhidos.
Papa Bento XVI dizia, na missa inaugural do seu pontificado, que há muitas formas de deserto. Deserto da pobreza, da fome, da sede, do abandono, pessoas abandonadas totalmente, né? Jovens abandonados, né? Ou velhos, anciãos abandonados, na solidão, no amor dilacerado. Quantas pessoas vilipendiadas, espezinhadas, descasados. Vamos contribuir, então, para que esses desertos, essas paralisias possam ser, então, curadas, possam ser, enfim, vividas por cada um de nós. Vamos terminar olhando para Nossa Senhora, mais uma vez, ela a quem invocamos, né, especialmente aqui como auxílio dos cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora. Recordemos que ela quis fazer-se serva do Senhor, quando o anjo lhe disse que ela tinha sido escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, e ao fazer serva do Senhor, como consequência disso, ela foi ser serva dos outros. E a primeira que foi servir foi a sua prima Isabel. Imediatamente, porque o anjo tinha lhe dito também que a sua prima estava grávida de 6 meses, ela falou, vou servir, antes de se preocupar com o enxoval, né, de Jesus, com o seu enxoval, com o seu berço, o padre, né, fala, José, faz um berço aí, porque eu vou não, vamos servir Isabel. Depois eu preocupo com, né, meu Jesus. Então, peçamos a ela que saibamos servir com humildade e sendo úteis. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.